Olá pessoal, meu nome é Marília Rosa, sou aluna EAD na Faculdade Estácio, estou no primeiro período de Letras. Estou com um PCC aqui proposto pela professora Maria Ângela, para abordarmos o tema A Pedagogia na História da Educação. Para falar sobre esse assunto, vamos para a Grécia Antiga, onde lá já existia a maêutica, que era um modo investigativo, para se chegar à razão. E a dialética, no qual era um jogo de perguntas e respostas, que se buscava a razão do mundo inteligível. Mas foi com Aristóteles, que veio com a teoria, que essa corrente foi quebrada de Platão e Sócrates, no qual Aristóteles dizia que não se podia chegar à verdade de algo se não houvesse uma interação do mundo inteligível com o mundo sensível. Agora vamos falar sobre como era a educação na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga tinha a paideia, que era uma forma de ensinar no qual buscava a integração do homem perfeito, uma educação ideal do homem grego. Como em Atenas, eles trabalhavam com a retórica, a matemática, a filosofia, enquanto em Esparta, era mais uma educação militar, buscava mais o homem mais a educação física do homem, mais o físico, se trabalhava mais o físico. Agora vamos para a Idade Média, Roma. Em Roma, a educação era teocêntrica. Lá na educação existia o estoicismo, que é um método rígido de educar, no qual era tudo baseado pela fé, pela igreja, pelo cristianismo. Era bem rígido a forma de ensinar. A educação tinha gênero, era masculina, as meninas eram educadas em casa, e esse tipo de educação mudou quando houve na Europa um movimento conhecido como o Renascimento. O Renascimento foi uma revolução da época, onde colocou o teocentrismo de lado, e a partir de então começou a surgir o antropocentrismo, onde o homem começa a ser o centro do universo, a se questionar tudo. Então tem uma grande revolução cultural de tudo. É quando surge, com Martim Lutero, a reforma protestante da igreja, aonde começava a se questionar as atitudes que a igreja tomava naquele período. E a igreja, há uma resposta a essa reforma de Martim Lutero, essa reforma protestante, a igreja que criou a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus veio para o Brasil em 1549, e no qual o objetivo mesmo era catequizar a população daqui, os índios, os nativos. E esse tipo de educação, que era sempre teocêntrica, que era centrado para as coisas da igreja, era uma doutrinação própria da igreja católica, dos padres, só veio mudar com um movimento que ocorreu também na Europa, o iluminismo. O iluminismo foi uma corrente filosófica que veio através de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, que contestava o absolutismo da época. E o rei de Portugal, com medo desse avanço, dessas ideias iluministas, veio para o Brasil em 1808 e traz consigo o Marquês de Pombal. A primeira ação do Marquês de Pombal, que ele era um iluminista, se chamava o Déspota Esclarecido, porque ele era iluminista, mas ele protegia o rei, a forma de governar do rei. Era um déspota esclarecido, que se chama. Então, a primeira ação que ele teve foi expulsar os jesuítas do Brasil, porque ele viu os jesuítas uma forma de perigo para a coroa, porque, quer queira, quer não, os jesuítas doutrinavam para obedecer à fé, ao teocentrismo. E o rei não queria isso, queria uma obediência, queria próprio a obediência à coroa, aos interesses do rei. E nesse momento, que os jesuítas são expulsos, essa educação dura mais ou menos uns 200 anos, é quando surge uma corrente filosófica, que é o positivismo de Auguste Comte,
da França, no qual essa corrente foi adotada pelos militares com a elite brasileira da época. Eles tomam o poder, né, em 1889 e proclama a República e adota esse estilo filosófico, né, de ordem e progresso, que é o lema até da nossa bandeira, né, que era uma educação linear, centrada aos interesses da oligarquia, e proclama também, né, quando faz promulga a Constituição, né, coloca o ensino laico, né, onde não tem que ter interferência nenhuma religiosa, né, e que a educação seria para todos, mas na verdade era só teoria, porque era uma educação restrita só à elite. O povo, a massa, não tinha direito a essa educação, não chegava, e sempre centrado, né, no poder. Só que nessa educação da Primeira República vem também o escolanovismo, né, que é uma corrente também filosófica de John Dewey, né, que é um americano, no qual ele trouxe o seu maior influenciador aqui no Brasil, que foi Anísio Teixeira, que levou em 1932, né, fizeram o Manifesto dos Pioneiros, e levou essa proposta para Getúlio Vargas, no qual adotou que seria, que de fato o Brasil teria que ser uma educação para todos, que abrangesse a todos, né, e que seria um ensino tecnicista, onde o aluno seria mais participativo, mudava o sistema de governo, de tradicional, o sistema pedagógico de tradicional agora passaria a ser tecnicista, né? E seria também, era uma escola de renovação não diretiva, onde o aluno, né, ele ia buscar em si próprio, trabalhando nos cursos, tudo, e buscar sua potencialidade no ensino. Mas foi com Emília Ferreiro, na década de 60, 70, no qual trouxe o método de Jean Piaget, que ela foi aluna de Jean Piaget, que tratava a epistemologia, né, genética, buscando a alfabetização das crianças. Era um método de ensinar, né, no qual se aplicava a idade, né? A idade genética, o método de ensino. E temos também Paulo Freire, né? Que ele passou a ensinar os adultos. Paulo Freire vinha com a proposta de ensinar os adultos e tinha uma pedagogia libertária, né? No qual dizia que as ideias nunca estavam definidas. Ele forçava, assim, de uma certa forma, né, buscava que o aluno sempre se empenhasse a pensar, não no conteúdo, mas além. Era próprio soltar as algemas, né, da nossa mente, né? Era uma renovação, era uma educação progressista, né? Uma renovação nas ideias. E com o golpe militar de 1964, ele foi considerado subversivo, né? Então, ele foi exilado e muda de novo a pedagogia no Brasil. Volta de novo a pedagogia tradicional, né? Esses idealizadores, né? Que queriam reformular, que tinham reformulado toda a nossa educação, né? Foram considerados comunistas, né? E muda de novo o sistema de ensinar, aonde é adotado no Brasil a matéria de filosofia, sociologia é abolida, não tem mais, né? Se cria o OSPB, Organização Social Política Brasileira, e toda a educação era controlada pelos militares. Com a queda dos militares em 1985, né? Se inicia o processo de criar uma nova Constituição, com a volta da República, né? Aí, em 1988, se formula uma nova Constituição, no qual a nossa educação ela passa a ser
de fato, por lei, um direito de todos, inclusive até dos adultos, cria-se a educação para jovens e adultos, né? A educação, os professores, por exemplo, no artigo 206 da Constituição, eles têm direito e autonomia para ensinar como quiser, né? Baseado numa lógica livre, tem livre pensamentos, né? E a educação no Brasil, né, atualmente, ela pode ser renovada progressista, não diretiva, tecnicista, pedagogia progressista, ela se divide também em libertária, em crítico social. Então, isso foi um grande avanço. Você vê o quanto avançamos no sistema de educação do Brasil. Hoje, temos o direito, né, de colocar os nossos filhos, de estudar aonde queremos. Um livre pensamento. Foi um grande avanço. Temos escolas militares, né? Temos escolas cristãs e temos escolas tradicionais. Bom, gente, isso aqui é um resumo, né? Eu espero que mais ou menos vocês tenham entendido. Então, obrigada. Tchau.